Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar do tema cultura, assim como foi falado no vídeo anterior, mas dentro de uma abordagem sociológica. Quais vão ser os temas principais que esse nosso vídeo vai trazer para o nosso telespectador? Nós vamos falar da sociologia, onde, diferente da filosofia, que quando ela pensa nas várias formas das relações, a sociologia ela tenta colocar em prática aqueles problemas sociais e principalmente buscando uma nova relação entre os indivíduos. Por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre etnocentrismo, cultura, a escola de Frankfurt, cultura de massa, indústria de massa e a socialização do homem. Esses temas são importantes porque eles fazem parte da grade curricular do ensino médio e geralmente eles são abordados dentro das avaliações, sejam em vestibulares, sejam também junto à nossa avaliação do Enem. Ele, hoje, na atualidade, ele faz parte da grade curricular do primeiro ano do ensino médio para uma melhor localização do nosso telespectador. Primeiramente, nós vamos abordar uma necessidade. Cada vez que se fala em etnocentrismo, nós temos que fazer uma relação dentro da relação dos povos indígenas, principalmente os tupi-guaranis, com a sua organização social, que ela foi muito estudada principalmente pelo europeu quando chegou ao Brasil, que era uma forma diferente, e essa forma diferente muitas vezes foi dada como primitiva ou semi-sedentária, como alguns estudos antropológicos trazem em relação ao Brasil. E é importante nós fazermos essa relação, relembrando o seguinte: essa visão é uma visão europeia que trazia já os costumes, os hábitos de uma Europa ocidental, mas não levava muito em conta no primeiro momento dentro das características que nós tínhamos dentro da nossa relação do Brasil. Por isso que é importante nós fazermos sempre essa relação, esse etnocentrismo europeu frente às relações, principalmente os indígenas brasileiros. É importante nós também ressaltarmos essa visão civilizatória europeia e a desvalorização da cultura indígena. A cultura indígena, que dentro hoje da nossa lei de diretrizes base, ela é reforçada como um dos tópicos que deve ser abordados em todos os anos, tanto das ciências humanas, porque é muito importante nós resgatarmos os valores das bases da nossa cultura brasileira. O etnocentrismo europeu também nada mais traz do que umas características físicas e culturais, e em vários estudos eles fizeram a relação com a anatomia do índio. Por quê? É uma estrutura diferente da dele, é uma estrutura diferente da africana, onde também o europeu procurou estender suas bases e traz uma nova leitura dessa, como melhor dizendo, dessa estrutura de trabalho, porque o europeu, ao chegar ao Brasil, também ele verificava não simplesmente riqueza, mas também necessidades do fortalecimento da mão de obra. Toda essa análise ela faz com que nós tenhamos uma reflexão crítica entre principalmente a cultura ocidental e as outras culturas. De um lado, a europeia, que é também chamada de colonizadora, dentro de uma visão mercantilista, e do outro lado também a visão de quem foi colonizado. Não se esqueçam, quem foi colonizado já possuía sua cultura, já possuía seus hábitos, e muitos deles tiveram que ser adaptados frente principalmente a uma cultura evangelizadora, principalmente com a ideia da Companhia de Jesus. Dentro dessa ideia, eu anotei aqui entre os tópicos para ressaltar com vocês o cuidado que nós temos que ter, principalmente com a idealização. E aqui, quando eu coloquei idealização, porque é de uma nação superior, mantenedora da liberdade. Hoje, na atualidade, nós temos a visão, principalmente dos grandes países, e aí a gente destaca os Estados Unidos, a Alemanha. Tu tem também do lado oriental a China, tu tem a Coreia do Norte, que elas trazem uma ideia, se nós formos analisar, de padronização, cada uma dentro do seu contexto geográfico. E é importante nós tenhamos a ideia que essa ideologia ela cria vários problemas, mas também algumas soluções. Os problemas quando nós queremos que todas elas sigam o mesmo padrão, e soluções porque elas procuram trazer formas para resolver alguns problemas. Por isso, nós temos que ter um cuidado de criar uma ideia de padrão, mas também podemos trazer algumas soluções e trazer para o nosso contexto. A sociologia traz entre seus estudos esses parâmetros que devemos de ser analisados. E também reforçarmos que dentro desse âmbito nós vamos desenvolver a crença da superioridade
dos brancos frente aos demais grupos étnicos. E aí a gente tem que relacionar que isso aí está altamente interligado com o fator do racismo, que não está simplesmente relacionado na função do branco e do negro, e sim também quando colocamos a supremacia dos brancos frente aos demais grupos. E hoje em dia nós temos esse problema, e esse problema também deve ser muito debatido e lido para facilitar também a nossa interpretação frente aos contextos. É importante também reforçarmos que a visão etnocêntrica, que foi debatido lá no vídeo sobre filosofia, que aqui em sociologia ele traz uma reflexão, a estranheza na relação ao diferente, só reconhecer valores aos seus próprios elementos culturais. E aqui nós devemos de interligar com a nossa vida, principalmente com o nosso grupo de amigos, grupos de trabalho, grupos virtuais, onde muitas vezes novas culturas terão acesso até nós e nós devemos saber respeitá-las dentro de cada magnitude. E é importante porque isso aí constrói novas culturas, que são a relação e a interligação de pessoas dentro de um contexto geográfico. Dentro dessa abordagem, temos que destacar o antropólogo Levi-Strauss, que ele abordou a função social de cada indivíduo através do funcionalismo da sociedade e o que pertence de forma racional. Todos nós temos uma função dentro da sociedade e essa função tem que ser estudada, respeitada e compreendida, porque esta interligação ela constrói muitas vezes uma comunicação simbólica. Essa comunicação transmitida de valores, conhecimentos múltiplos, desde dos indígenas através dos seus rituais, até das tribos virtuais onde nós fizemos parte, que possuem seus códigos e elementos. Dentro dessa abordagem, nós não podemos esquecer a Escola de Frankfurt, que ela é originária do século XX, da primeira metade, mais precisamente da década de 40, que ela trouxe uma nova relação da indústria cultural, relacionando principalmente a abordagem da arte e da cultura capitalista. Aqui eu tenho também, entre outros parâmetros, a necessidade que nós temos entre os nossos conceitos de saber focar nesta análise. E a Escola de Frankfurt, ela traz uma colocação importante, o estudo dos problemas racionais tradicionais do movimento operário unido, aí fazendo parte do seu foco de análise do trabalho empírico e da análise teórica. Os dois unindo-se e procurando dar uma compreensão do fato social. Isto é importante nós tenhamos para os nossos estudos e para as nossas análises. Dentro dessa ideia, nós não podemos deixar de interligar com a crítica à indústria cultural, pois ela está relacionada à padronização e à racionalidade técnica e à sociedade industrial. Neste contexto surge a expressão cultura de massa. O que é a cultura de massa? A cultura de massa ela pode ser analisada como uma forma de controle da consciência pelo emprego de meios da informação disponíveis. É o controle dos meios através da disciplina. Seria uma forma de padronização. E essa indústria da cultura, ela busca condicionar as necessidades dos consumidores e relacionar desejos, valores e expectativas. Nisto, cria-se uma ideia fundamental que indica uma cultura baseada na ideia e na prática de produtos culturais fabricados em série. E dentro dessa cultura de massa, nós temos que entender também que surgem os estereótipos, aqueles que não pertencem à cultura de massa, que muitas vezes são vistos como estranhos dentro dos grupos, e eles devem ser respeitados, nem todos devem seguir, e seria importante que a cultura de massa ela fosse efêmera, ela tivesse passagens e delas nós conseguíssemos extrair os fatores principais para dentro dessa nossa evolução como sociedade. Pois a indústria cultural busca atender o senso comum. Lá, quando a gente falava no início das nossas aulas, o senso comum, que é aquele senso popular, é uma indústria cultural relacionado também a uma democracia da cultura. Isso também é importante. E todos esses assuntos que nós estamos debatendo, eles visam uma coisa que é fundamental, que é a socialização do homem. E a socialização do homem, ele passa por seguintes etapas: o uso de símbolos, o contato com diferentes, reconstrói uma cultura vivenciada e o instinto relacionado com a nossa origem como ser. Muito obrigado por hoje. É importante sempre ressaltarmos que esse espaço ele tem como grande objetivo
auxiliar os alunos, potencializar a informação, levar a informação não simplesmente àquelas pessoas que têm acesso a nós, mas também demonstrar para vocês que hoje o conhecimento, a informação, ele está disponível a todos e de uma forma muito mais ampla. Por isso, acessa lá o www.luisonline.com.br e deixe seu comentário e sugestão para os próximos vídeos. Obrigado a todos os nossos apoiadores que dessa forma estão proporcionando a educação de forma virtual a todos que nos seguem. Muito obrigado.